Glória a Deus. Amém? A água é tua. Deixa eu semear. Quem sabe, quem semeia, colhe, né? Amém. Benção, irmãos. Só o Jardel, só ele que não sabe que ele é pregador. Né? Benção. Deus abençoe. Benção demais, né, irmãos? Glória a Deus por esse ensinamento. E eu creio que essa palavra foi semeada no nosso coração para a nossa edificação, para o nosso crescimento. É bom quando nós viemos para a igreja com esse propósito, com essa palavra no nosso coração, de celebrar a Cristo com alegria. É isso que Deus quer, ok? Então abra o teu coração, receba essa palavra e seja ministrado pelo poder do Espírito Santo. Tá bom? Amém? Juntos vamos celebrar a Cristo por esta palavra. Deus abençoe sua vida, Jardel. Deus abençoe sua vida, Adriano. Nós amamos vocês são bênção. E esse tempo, com certeza, será um tempo maravilhoso. E juntos vamos aprender convosco. Amém? Na quarta-feira teremos aqui uma reunião com toda a equipa do louvor. Quarta-feira, né? Está confirmado. Vamos estar juntos aqui, orando, recebendo vocês, ouvindo e falando também, né? Nós vamos ouvir vocês, mas também nós vamos falar. Tá bom? Isso é um direcionamento daquilo que Deus tem para nós. Eu quero também dar as boas-vindas a algumas pessoas que estão a nos visitar. A Rosa, a Bianca e a Dona Maria. Eu sei que elas estão lá atrás, né? São bem-vindos no nosso meio. Nós amamos vocês, somos uma igreja, comunidade. E já a partir desse momento, já vamos estar em oração por vocês. Amém? Cumprimento essas pessoas, a Patrícia, a Lília, cumprimenta eles aí por mim. Dê um abraço. Amém? Estamos felizes? Amém, igreja? Que Deus tem mais alguém no nosso meio? Creio que não, ok? Bom, irmãos, nós estamos nesse mês, né, a falar do discipulado. O tema nosso é discípulo, ser para fazer discípulo. Estamos estudando. Aí, ó, quem semeia, colhe. Esse aqui é melhor, hein? Mais chique, ó. Ok, maior, né? Então nós estamos esse mês estudando sobre ser, né, como ser discípulo. E hoje nós aprendemos na escola bíblica sobre a quinta característica de um discípulo radical. Nós aprendemos sobre a simplicidade. Foi muito bom aprender um pouco mais sobre esse tema. Rapidamente eu quero trazer para vocês mais uma palavra, ok? Em 15 minutos eu vou falar sobre esta palavra, mas eu também quero aqui incentivá-los, os irmãos, a lerem aquilo que está sendo colocado no grupo do WhatsApp, em relação aos pequenos grupos. Essa semana agora nós vamos estudar sobre o tema dedicados à palavra, ok? É importante você participar de um pequeno grupo, é importante você abrir a sua casa, para que seja um ambiente onde possamos ministrar a palavra de Deus. Interessante que todos possam andar na mesma direção, na mesma visão pastoral, porque você vai ser ministrado pela palavra que está sendo direcionada. Então não fique fora, participe desse pequeno grupo. Já estamos aí com 6 pequenos grupos, e é importante que todos façam parte desse movimento que vai te abençoar abundantemente, ok? Você que ainda não participa e quer participar, me procura a liderança da igreja, ok? Sempre, com certeza, vai ter um pequeno grupo aí próximo à sua casa, tá? Hoje eu quero dar continuidade no tema, falando sobre o discípulo, né? Na questão discípulo equilibrado. Ainda está dentro daquele livro que nós estamos a estudar. E a ideia
responder esta pergunta: quem somos nós? Nós estudamos nessa terça-feira, no nosso culto de oração, e nós apontamos essa palavra quando Davi, lá em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 18, Davi fala: quem sou eu? Uma pergunta fantástica, e baseado nessa pergunta, nós entendemos aqui no culto de oração que cada um de nós foi criado de forma singular para ser exatamente o que é. Mas Paulo também, ele fala em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10, mas pela graça de Deus sou o que sou. Interessante que Paulo coloca aqui a graça de Deus. Então devemos nos alegrar em quem nós somos, ok? Mas também Pedro, ele coloca uma palavra aqui, e ele aponta para nós uma série de metáforas variadas, e essa palavra é uma palavra de direcionamento e discipulado profundo, que traz uma direção para as nossas vidas, ok? Talvez você já perguntou: quem sou eu? E essa é uma pergunta fantástica, porque isso abre um leque maravilhoso, e nós aprendemos aqui no culto de oração que essa pergunta se deve fazer para Deus, e com certeza o teu relacionamento com o Senhor, você terá a resposta certa. Mas Paulo, ele trouxe a resposta, como nós falamos: mas pela graça de Deus sou o que sou, ok? Sou o que sou. Deixa eu usar aqui também a tecnologia, ok? E convido você a abrir a sua Bíblia, tá? Eu não vou pedir para o Rodrigo colocar no telão dessa vez, tá? Vamos, Rodrigo, calma. Vamos agora usar a nossa Bíblia de papel, ou a Bíblia através do telemóvel. Eu sei que todos têm aí uma Bíblia em mãos. É muito importante também, porque assim, a gente fica muito à vontade quando tem um telão maravilhoso desse, com os textos, o Rodrigo ali trabalhando, Rodrigo e o Victor trabalhando para colocar e fazer o melhor para nós, mas é importante também você manusear, é importante também você abrir a sua Bíblia, é importante você também participar, ok? Então vamos ler aqui a palavra de Deus, em 1 Pedro, ok? 1 Pedro, capítulo 2, e rapidamente eu quero trazer para os irmãos a ideia de Pedro em relação ao discipulado. Então, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1 e 2. Vamos começar, e deixe sua Bíblia aberta, porque nós vamos caminhar aí para vamos falar aqui alguns versículos. Abandonando toda a malícia e todo engano, hipocrisia, invejas e toda maledicência ou críticas. E o 2, como criancinhas ou bebês recém-nascidos. Desejai o leite espiritual ou sincero da palavra, a fim de que assim possais crescer. Interessante que Pedro, ele compara os seus leitores aqui a bebês recém-nascidos. Primeiro ponto que Pedro, ele coloca para nós, no nosso discipulado, ele nos chama, ou chama aqui a igreja de aqueles de bebês, ou seja, crianças recém-nascidas. Então, Pedro, ele compara os seus leitores a bebês recém-nascidos, porque eles nasceram de novo. Aqui fala sobre o novo nascimento. E o novo nascimento é uma mudança profunda, interior e radical, realizada pelo Espírito Santo na nossa personalidade humana. Então, todo aquele que se converte, todo aquele que nasce de novo, ele passa por uma transformação que é realizada pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que realiza isso na vida da pessoa. Portanto, nós falamos que aquele que nasce de novo, ou nasce pelo Espírito, ele passa a ter um novo coração,
uma nova vida, passa a ser uma nova criatura, ok? E Jesus também afirmou, na sua conversa com Nicodemos, o que Jesus falou para Nicodemos? Importa-vos nascer de novo, tá? Enquanto eu estava a meditar nessa palavra, eu entendi algo que mexeu no meu coração. O problema aqui, queridos, é que não emergimos do novo nascimento para a maturidade. E permanecemos como, muitas vezes, tem gente que permanece como um bebê. Ele não cresce. E o texto diz que o propósito é dar um alimento espiritual para que esse bebê cresça. Então, muitas vezes, nós não emergimos do novo nascimento para a maturidade. E muitos permanecem como crianças, fracos, imaturos, vulneráveis, e não crescem. Então, esse bebê, esta criança, precisa consumir um alimento que foi falado aqui, que foi o último versículo que o Jardel leu. Qual é esse alimento que gera o crescimento espiritual na vida da pessoa? Qual é esse alimento? A palavra de Deus. Tá? A palavra de Deus. O discipulado, para ter sucesso, precisa da palavra de Deus. O PG, ele traz como propósito o ensinamento da palavra. A pregação vem para trazer uma edificação e crescimento para a tua vida. O primeiro ponto que Pedro coloca para nós é sobre ser criança. Mas atenção, a criança precisa crescer. O bebê precisa crescer. E para o bebê crescer, precisa de alimento. E esse alimento é a palavra de Deus. Então, se você alimenta da palavra, você vai crescer. Vai ficar fortinho, né? Mas se você não alimenta da palavra, você vai continuar um bebê. Se você não se alimentar dessa palavra, vai continuar onde você está. Então a ideia é que você cresça. Você precisa crescer. Nós precisamos crescer. E o discipulado gera o quê? Crescimento. O PG, o pequeno grupo, gera o quê? Crescimento. Todas as vezes que você estuda a palavra, você cresce. É o propósito da palavra do Senhor. Ok? O segundo ponto que Pedro fala para nós, está do versículo 4 até o versículo 8. Olha o que diz aí o versículo 4. Chegando-vos para ele, como para uma, me ajuda aí, uma pedra reprovada, de facto, pelos homens, mas escolhida por Deus, ou eleita por Deus e preciosa. Vós também como pedras vivas, sois uma casa espiritual, como pedras vivas. O segundo ponto, a segunda metáfora que Pedro apresenta é a de pedras vivas. Olha que interessante. Pedro sai da biologia, nascimento e crescimento, e vai para a arquitetura, pedras e construções. Vamos agora observar um prédio em construção, é feito de pedras. Isso quer dizer o quê? Que nós estamos em construção. Outro ponto importante aqui também é falar que Pedro não é a rocha na qual edificamos a nossa vida. Cristo é a palavra viva. Então, baseado nisso, eu vejo que Deus está a construir a sua igreja ao redor do mundo e nada pode destruí-la. Ok? As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. O discipulado, ele aponta isso para nós.
aponta que Cristo é a pedra principal, que nós estamos sobre essa rocha, que não é Pedro, que é Cristo, mas aponta também que nós somos pedras vivas. Isso fala do quê? De comunhão. O primeiro ponto fala sobre crescimento, o segundo ponto fala sobre comunhão, importante estarmos juntos. Ok, igreja? Você está em construção. Vira para o seu irmão que está ao seu lado, essa pessoa linda, maravilhosa, diga para ele, ó, você está em construção. Fala aí, você é uma pedra viva. Você está sobre essa rocha que é Cristo. E existe uma promessa de Deus para a igreja: as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Porque essa igreja não foi edificada sobre homens, sobre filosofias, sobre religiões. Essa igreja foi edificada sobre Cristo. E Cristo é a pedra fundamental, principal. E o discipulado ensina dessa forma. Você está construindo a sua casa sobre a rocha. Mas Pedro, ele continua. No versículo 5 até o versículo 9, ele aponta e fala que nós somos sacerdotes. Continuando, um sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. E o versículo 9: mas vós sois uma geração escolhida, um sacerdócio real. Olha que interessante. A terceira metáfora, Pedro nos compara a sacerdotes santos, cujo dever é adorar a Deus. Voltamos por um pouquinho para o Antigo Testamento. E Pedro aqui, ele faz esse apontamento. O que o apóstolo quer dizer? Voltamos um pouquinho para o Antigo Testamento, para a gente analisar a função do sacerdote no Antigo Testamento. Então o sacerdote, ele entrava no lugar santo, e o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo. Só ele poderia entrar naquele lugar. Para quê? Para adorar, para oferecer sacrifício. Então o primeiro ponto interessante aqui do sacerdote é, ele desfrutavam do acesso a Deus. Ele oferecia sacrifício a Deus. Claro que hoje, por meio de Jesus Cristo, essa distinção entre sacerdotes e o povo foi abolida. Por quê? Cristo morreu e hoje nós temos acesso ao Senhor por intermédio a Jesus Cristo. Hoje somos sacerdotes. Toda a igreja é um sacerdócio. E por meio de Cristo oferecemos o quê? Sacrifícios espirituais na nossa adoração. Então, enquanto a igreja está adorando ao Senhor, nós estamos vivendo essa palavra. Porque aqui está a dizer para nós em relação ao nosso culto. Como está sendo o nosso culto? Como está sendo a nossa adoração? Porque quando a gente vem na igreja, a gente não vem para ver quem vai cantar, quem vai pregar. Não, nós viemos aqui para adorar a Deus. Nós viemos aqui para prestar o nosso culto ao Senhor, um culto inteligente, um culto racional a Deus. Então nós não podemos perder o nosso tempo com outras coisas. O nosso foco é o Senhor. A nossa mente tem que estar em Deus. Então Pedro nos compara a sacerdotes santos, cujo dever é adorar a Deus. E hoje nós tivemos um ensinamento profundo aqui, através do nosso irmão Jardel, em relação à música, em relação à adoração. Adorar é muito mais do que cantar. É muito mais do que isso. Então eu posso adorar a Deus, porque eu sou um sacerdote, eu tenho acesso a Deus. Eu quero me oferecer a Deus, mais do que oferta, mais do que dinheiro, né? Tem gente que vem, dá o seu dízimo, dá a sua oferta, mas mais do que isso, o teu coração, a tua atitude, a tua vontade, o teu desejo, o teu amor,
aquilo que você pode oferecer para Deus. Que realmente hoje você possa entender essa palavra, possa entrar na presença de Deus e falar: Senhor, eu quero adorar o Senhor em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Nós falamos que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Atenção, dentro de um culto acontece uma batalha espiritual para tirar sua mente do foco, para cansar sua mente, para você não entender a palavra. Talvez você, esse culto está cansativo, eu não vejo a hora de ir embora. O culpado disso não é o pastor, não é o pregador, não é quem está a louvar o Senhor, porque o culto é individual. Quando eu venho ao culto, eu venho para adorar ao Senhor. Agora, se eu quero adorar o Senhor, e você não quer adorar a Deus, não é um problema meu, é um problema teu. Ok? Porque é individual. Eu não consigo entrar na tua mente, no teu coração. Eu não consigo falar: desperta-te, desperta. Eu não consigo. É algo individual, você em Deus. Então nós viemos para celebrar ao Senhor com alegria, com fé, com convicção, que o Senhor merece o nosso melhor, como foi falado. Nós viemos para celebrar ao Senhor. Não viemos aqui para falar: hoje é mais um culto. Não viemos aqui para descansar, não viemos aqui para dormir, não viemos nada disso. Viemos para celebrar o Senhor Jesus. Então, dê o seu melhor para Ele, celebre Jesus, adore ao nosso Deus em espírito e em verdade, seja um sacerdote. Ok? Então isso tem tudo a ver com o nosso culto a Deus. Mas Pedro continua. Pedro continua. No versículo 9, versículo 10. Mas vós sois o quê? Geração escolhida, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo exclusivo. Olha aí, é um povo peculiar, para que anuncieis o que? Os louvores daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Versículo 10. Vós, que em tempo passado não eres povo, mas sois agora o quê? Povo de Deus. Você é povo de Deus. Amém? É a quarta metáfora. Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Por que Ele nos escolheu? Por que Deus te escolheu? Pedro fala isso, para sermos suas testemunhas. Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui fala de testemunho. Deus nos escolheu, somos o povo de Deus, e nós temos a missão de testemunhar, ok? Daquilo que o Senhor tem feito. Ainda Pedro continua, ainda ele fala, no versículo 11, o que ele diz no versículo 11? Muito amados, o quê? Rogo-vos como estrangeiros e peregrinos. Olha que interessante. Pedro ainda apresenta o que é a quinta metáfora no versículo 11 e fala sobre forasteiro. O que é forasteiro? É aquele que não tem direito no lugar onde vive. Isso é forasteiro. Peregrino, o que é peregrino? É aquele que não tem lar. Hoje eu posso falar que acho que eu sou um peregrino, porque quando eu vou ao Brasil, eu chego ali, estou com a minha família, falo: aqui não é meu lar mais, é minha casa mais. Estou aqui com as pessoas que eu mais amo, mas aqui não é meu lar mais. Eu venho para Portugal, chego também, aqui não é meu lar, aqui não é minha casa também. Como peregrino, não tem mais lar. O missionário não tem mais lar, não tem mais casa. Mas qual é o sentido dessa palavra, igreja? Qual é a ideia dessa palavra? Qual é a ideia? Está ali, ó. Isso dá a ideia de que nós não somos deste mundo, temos um lar celestial. É isso. Somos estrangeiros nessa terra. Somos peregrinos aqui nessa terra. Mas atenção, temos um propósito, temos uma missão.
Ok? Ainda Pedro continua? Continua. Ele vai para a última ilustração. Ele diz que nós somos servos. Somos servos. Essa é a última. Pedro, ele descreve os discípulos como servos de Deus. E foi falado aqui nesta noite. Foi qual? O ponto 1 ou o ponto 2? De servos. 2. Servos. Como servo devemos mostrar aqui respeito para com todos, os irmãos da fé, Deus e as autoridades. Submeta-se às autoridades, faça o bem, respeita a todos. Como estrangeiros e exilados na terra, somos peregrinos voltando para o lar, para Deus. Ok? Servos. Somos servos, somos estrangeiros, somos povo de Deus, o que mais? Sacerdotes. Somos, me ajuda aí? Ninguém gosta da palavra, né? Quando chama de, você é um bebê. Como que fala aqui em Portugal? Um bebê. Tudo bem, André? É isso? Um bebê. Tem gente que é um bebê. Mas, atenção. Como crianças recém-nascidas, somos chamados a crescer. Como pedras vivas, somos chamados à comunhão. Como sacerdotes santos, somos chamados à adoração. Como povo de propriedade de Deus, somos chamados ao testemunho. Como estrangeiros e peregrinos, somos chamados à santidade. E como servos de Deus, somos chamados à cidadania. Temos um lar, e para lá nós vamos em nome de Jesus. Quem crê, levanta a sua mão assim. Amém? Então é isso. Esse que é um discipulado profundo que Pedro trouxe para nós. Então eu preciso crescer, eu preciso ter comunhão, eu preciso adorar, eu preciso testemunhar, eu preciso viver em santidade. E eu estou certo que sou servo de Deus e estou indo para o meu lar celestial. Vamos orar? Vamos colocar de pé.